Dando continuidade às nossas aulas de estruturais, né? Ou seja, as estruturas do nosso organismo agrícola, né? Ou seja, os nossos muros, nós agora já construímos a base, estamos construindo os nossos muros, né? E aqui literalmente é um muro, realmente, né? Vamos falar sobre as cerca-vivas, né? Ou considerado aí as barreiras vegetais, né? E quando a gente fala em cerca viva, nós estamos falando aí existem várias finalidades das cercas vivas e a gente pode fazer diversos projetos com ela, né? Então, vamos colocar aqui como por exemplo, como seria, né? Mais ou menos uma ilustração de uma cerca viva. Você tem plantas, né, aqui fazendo um corte, né? E essas plantas elas podem ter diferentes espaçamentos. Então, né, você vai ter diversas alturas, diversos portes. E eu vou colocar aqui as diversas finalidades, né, que elas teriam. Vocês conseguem ver aí muito em estrada, né, dá para ver aí. E quando você vai nas estradas, né, algumas cercas vivas cercando os locais, né? Então, basicamente, ela é realmente um muro verde, né, uma barreira. Mas aqui, como eu vou explicar para vocês, ela vai ter diferentes portes e diferentes finalidades. Então, claro que ela pode substituir ou não, você pode reforçar dependendo do fechamento, você nem precisa de colocar cerca. Mas dependendo do fechamento, às vezes você ainda precisa colocar uma cerca aqui, né? Mas você vai ver que ela vai ter uma outra finalidade. E a finalidade aqui a gente pode colocar, né, que ela tem finalidades. Vamos numerar aqui algumas finalidades, ou seja, e você pode estar colocando no projeto todas as finalidades ou uma ou outra, né? Então vamos colocar aqui como finalidade de proteção. Então ela pode, né, proteger, aí é realmente como se fosse um muro. Ela pode simplesmente apenas dividir. Você quer uma divisão do espaço, né? Então aí você não necessariamente precisa de uma mais alta, você pode ser um porte mais baixo, né? Você pode estar dividindo ela como uma função ornamental, ou melhor, né, paisagística. Por quê? Porque ela vai estar trazendo aí um visual, uma beleza para a paisagem, né? Aí geralmente o que interessa são as de flores, com flores, né, com cores mais belas. E você pode estar colocando aí utilizando ela como barreiras de ventos, às vezes, né? Barreiras de ventos, que é muito importante, você vai ver que às vezes a degradação de uma lavoura, de um solo, se deve muito mais ao vento, então, que resseca o solo, resseca a planta. Então, se você tem essa barreira de vento, ou mesmo uma barreira de barulho, né, ou ruído, né, podemos colocar ruído, ela também aí segura um pouco o som se você tiver com esses problemas. Pode ser uma barreira de cheiro, né? E além disso, né, você vai estar aí contribuindo, né, criando uma biodiversidade, né, sempre aí a gente trabalhando com essa biodiversidade e com a biomassa. Tá? Então veja, como que a gente diz? Por quê? Porque você sempre vai estar podando essas cercas vivas e vai estar gerando então a biomassa. E biodiversidade, claro que você aí vai estar abrigo para pássaros, né? Abrigo para os inimigos naturais, né? Ele vai servir também como área de
de refúgio, né? Vamos colocar aqui, como a gente já falou. Lembra a área de refúgio? A área de refúgio é aquela área que durante uma colheita, uma cultura e outra, nessa entre-safra da cultura, os inimigos naturais eles podem estar aqui se alojando aqui nessas cercas vivas, tá? E principalmente a gente sabe que existem aí, numa árvore, existem milhares, né, milhares aí de micro-organismos também nas árvores, tanto na terra quanto nas árvores. Então se você for medir em metros quadrados, é uma quantidade enorme, tá? Bom, e aqui eu desenhei uma unidade agrícola, que aqui eu fiz um corte, né, vertical, mas poderia ser uma planta baixa aqui, e que você imagina que o organismo agrícola é dividido em glebas. E aí você pode aí estar colocando ela, né, por exemplo, você pode tanto cercar toda a unidade agrícola, né, fazendo essas barreiras, ou você pode estar aí fechando, né, nos talhões. Então você pode, é muito interessante que você, né, onde você colocaria cerca, dependendo, porque você vai estar economizando, né, de vez com os custos de uma cerca, você pode estar, se você fechar bem, você pode, vamos supor que aqui seja uma lavoura, né, aqui lavoura de milho, aqui pastagem, por exemplo, né, aqui a horta, né, então você, né, pode estar aí, é interessante na pastagem, porque outro benefício, né, que eu não coloquei aqui, mas ela vai aí estar colocando sombra também, né, ela pode estar fazendo, tem o objetivo de sombra, então, né, seria uma barreira mais de iluminação, e principalmente para o gado, né, para o gado gosta bastante de sombra. Então, existem no mercado aí cerca de, você vai encontrar aí cerca de 500, né, 500 espécies. Então, 500 espécies diferentes, né, de cercas vivas. Como eu falei, ela pode ter um porte, né, um porte grande, médio e pequeno. E o que vai variar aí, né? O que vai depender, o que determina você escolher essas 500 espécies? Primeiro, é crescimento rápido. Elas devem ter aí um crescimento rápido. Você vai ver que tem espécies que, dependendo da espécie, até em 3, 4 meses você já consegue aí ter um resultado aí. Depois, facilidade de produzir estaca, né, dividir, ou seja, multiplicar essa planta por estaca e facilidade de enraizamento. Então, dessas 500 plantas, geralmente essas cercas vivas têm mais facilidade para você multiplicar ela por estaca e por enraizamento. Rapidez de rebrota, depois que você poda ela ela rebrota fácil, você vai ver que ela fecha fácil, né? Maior resistência para praga e doença, né? Então, geralmente uma dessas 500 aí, dessas 500 são selecionadas porque elas têm mais resistência a pragas e doenças. E, como a gente diz, né, outros benefícios que são aí desde da produção de flores, né, produção de frutos para os próprios pássaros, né, capacidade de gerar na hora da poda, gerar uma lenha para você, né, ou seja, algo que a gente diz, né, que é a biomassa, capacidade de gerar biomassa, porque você vai podar, como ela tem uma produção muito alta, ela vai estar gerando essa biomassa, né? E aqui, né, a gente coloca ela como vamos dizer, um espaçamento aqui que pode variar aqui de 20, né, a 1 metro, 20 centímetros, né, a 1 metro,
Tá? Então, dependendo do que você quer. Porque às vezes, veja bem, se você quer uma barreira visual, você vai, né, ter cercas maiores, árvores maiores. Se você quer só apenas divisão de espaço, você pode ter uma menor. Né? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para estar aí ajudando. Então, acompanhe aí somente alguns exemplos, tá? Tanto de portes altos, médio e baixo, tá bom? Então acompanhe aí. Então aqui, pessoal, nós estamos aqui, eu vou mostrar para vocês cercas vivas, grandes, médios e pequeno porte. Então nós temos aqui as cercas vivas de grande porte, né? Veja que são essas a cipreste, né? Veja que ela é mais fechada, né? E com aqui sim ela vai ter um objetivo mais visual, né? Vai ter um objetivo aí dividir espaço, né? Vai conseguir ter a barreira de vento, né? Lembrando que existe um outro objetivo também, que é às vezes você fazer um isolamento dos vizinhos, que o vizinho às vezes ele joga veneno, né? O vizinho às vezes ele joga veneno e essa serve como uma barreira para não chegar o veneno na sua unidade agrícola. Ou mesmo, por exemplo, cruzamento aí com milhos, com sementes transgênicas, né? Então, ou seja, é uma barreira dos pólens para não contaminar, para não misturar com o seu milho variedade, ou sua semente variedade, ou sua soja variedade. Então, continuando aqui, nós temos a glicida, né? Então, um exemplo também de um grande porte. Veja que aqui ela tem a cerca junto, né? Mas aí já reforça bem, né? Tanto o visual quanto diversos tipos de barreira aí, né? E, então nós podemos ver aqui o outro de grande porte, que é bambu verde gigante, né? Então veja aí nos caminhos, né? Veja a sombra que ele faz, né? Então, como eu falei aqui, o bambu na estrada aqui do lado direito, então esse aqui na estrada também. Então veja que você isola totalmente, principalmente em estradas, porque você não consegue ver o que está lá dentro, né, na unidade agrícola, do outro lado. Você tem aí aqui agora o sanção do campo, né, também em grande porte. Também tem uma rebrota muito grande, né, bem acelerada a produção. Veja que ela fecha bem, né, e aí um exemplo aqui na imagem do lado direito, ela sendo cerca para o gado, né. Então, sanção do campo bem conhecido. Agora nós temos o agora mais médio porte, né? O podocarpus, né? Fecha bem também, a murta fecha bem também, mas veja que ela já não é tão, né? Ela não vai conseguir segurar tanto vento aí, né? É mais uma barreira visual, né? Mas já é um pouco mais paisagista, né? Já entra aí para as ornamentais. Mas continuando, aqui o bambu, cana da Índia, né, e a marica, né, então aí médio porte, também serve como ornamentais, né, tem uma função de visual também, cerca visual, mas aí o vento já não consegue cercar, barrar muito vento, ruído, essas coisas, né. Ainda médio porte, o cedrinho, né, veja que aqui já é até mais urbano, né. Então, muito usado aí para paisagismo. O hibisco, veja que aí o hibisco, ele já é mais ornamental, né? E vai ter aí a questão da proteção e divisão de espaço, mas ele visualmente ele não vai, né? Não vai conseguir fazer uma barreira visual aí. Então aqui cerca de pequeno porte, né? A nandina. Então veja que ela não tem, ela é mais aí para delimitar um espaço e ornamental, né? Mas é muito interessante também, mas ela não vai barrar vento, não vai barrar visual, né? Nós temos aqui à direita a coroa de Cristo, bem conhecida. A coroa de Cristo,
devido ao espinho, tem bastante espinho, ela serve aí como uma proteção, né, como uma cerca mesmo, e ela fecha bem, né, além do que ela é ornamental, né, mas ela é ótima aí para cerca viva, principalmente por causa dos espinhos dela. Né. E aí aqui nós temos a azaleia, né, veja a azaleia ornamental, né, mas só ornamental mesmo, e delimitação de espaço, né. Você não vai proteger o visual não, nem vento, nada. Nós temos a clúzia também, né, que tem aí um porte baixo, né, também usado como mais para delimitação de espaço. Então esses são alguns exemplos, tá, pessoal, que eu queria passar para vocês. Mas dizer que é isso, que elas têm realmente uma substituição barata, né, para você, de vez de você colocar grade, né, de vez de você colocar cerca de arame, né, muros de concreto, alambrado, você pode estar usando essas cercas vivas. Como eu disse, ela é uma substituição bem barata. Tá? Agora, para finalizar, eu queria colocar aqui algumas etapas, né, rapidamente, para você estar colocando no projeto. Né, etapas de implantação dessas cercas vivas. Então, primeira coisa que você vai fazer dentro do projeto, né, você vai definir o local. Como eu falei para vocês aqui, né, você tem o projeto, você vai definir onde que você vai plantar. Tá? Depois, você vai escolher, você vai escolher as variedades. E como que você vai escolher as variedades? Lembre, baseado nisso aqui. Por que você quer? Proteção, divisão de espaço, né, mais paisagismo. Né, qual que é a finalidade? E aí, de acordo com a finalidade, você vai ver as características dela. Né, você vai escolher essa variedade. Então, número 3, um próximo passo, seria você, né, preparar a terra. Preparo da terra, né, jogar o composto nele, deixar todas essas questões de fertilidade ótima da terra, disponibilidade de água é muito importante, não adianta você ir lá plantar e depois esquecer, tá? Elas gostam de água, precisam no começo ter água, então mesmo você precisa ver se chega água lá, ou se você vai levar com um caminhão-tanque de água, ou se você vai irrigar. Né? Então é importante que você já saiba, né, na hora de preparar a terra, já sabe se você tem aí disponibilidade da água, né, de estar cuidando dela. Né? E lembrando de saber o espaçamento que você vai usar, de 20 aqui a 1 metro, né, a 1 metro. Né? Então, e cavar a cova, às vezes precisa de cova, às vezes você pode cavar um sulco, né, você vai fazendo. Então, lembrando disso na hora de preparar a terra. Tá? Aí você vai, então, número 4, fazer o plantio. Plantio das mudas. Tá, faz o plantio bonitinho. Né? E perfeito. Né? Tá lá, molha, garante, né? É importante proteção de formiga também no começo. Né, ver se a formiga não vai atacar. Tem uma cerca viva que eu não falei aqui, que é muito utilizada também, que é a primavera. Né? Então a primavera também é uma bela de uma cerca viva. Mas aí você tem que tomar bastante cuidado com formiga, né? Dependendo da área. E aqui, número 5, né? Aí você vai finalizar o projeto, Né? Ou seja, o que é finalizar? Você vai ver se faltou o que faltou, né? Se vai precisar, quantas que vai precisar replantar ou se não vai precisar replantar. Deixa algumas só de reserva. Eu lembro na hora de você comprar as mudas, compra um pouquinho mais, mas muito pouco, né? Não precisa ser muito mais, porque às vezes tem a falha, né? Então não adianta você ter uma barreira e ter uma falha aqui. Né? Então, e aí vai conseguir entrar por aqui, tá? Então você finaliza e por fim, né, você vai fazer a manutenção.
Como falei, você vai garantir, às vezes de 3 a 4 meses ela já tem uma resposta muito alta, mas na média é maior a quantidade, tá? O tempo para você fazer. E você vai fazer a manutenção, né? Então, a manutenção de água, né? Não é só plantar e largar lá, tá? Às vezes podas, né? Você vai fazer podas, água, combate de formiga. Se você vê que tem alguma que não está crescendo, você joga um pouquinho mais de um composto, né? Ou seja, você tem que ver, garantir que ela vai crescer uniformemente, também que ela vai fechar o local, tá? Existe às vezes árvores que você pode, por exemplo, aqui, vamos supor que você pode criar uma segunda linha aqui, né? Então, às vezes a árvore ela abre, ela só tem a copa aqui e ela é aberta aqui. Então, você quer colocar uma outra aqui, que faria uma barreira mais visual aqui, né? Então vamos supor que aqui está os troncos e está as folhas dela, a folhagem, a copa dela. E aqui fica aberto, né? E aí você quer fechar essa parte de baixo. Então você pode plantar uma de um porte mais baixo, né? Mas que seja aí uma segunda camada. Então ela ficaria, né, um de porte alto e uma de porte mais baixo aqui, né? E aí sim ela fecharia. Aí eu acredito que você aí teria todos esses requisitos, né? Tanto de divisão de espaço, ornamental, porque geralmente você coloca uma ornamental aqui, né? E você vai ter barreira de vento e tudo mais. Então isso a gente consegue ver também, tá? Além de que fica muito bonito o visual, tá? E vai proteger muito mais. Bom, então essa é a nossa cerca viva, as nossas cercas vivas, faz parte da estrutura, tá? Então ela é a que garante, aí ela vai criar um ambiente todo especial, né, se você conseguir fechar bem ela. Então procurem aí na internet, né, existem bastante lojas aí que fornecem essas cercas vivas. E você já, como a gente diz, esse é o inicial, né? Faz parte, já é bom você na hora de você, antes mesmo de tudo, né, você já ir garantindo essas cercas vivas, né? Na hora que você, por exemplo, for implantar uma pastagem, for plantar uma lavoura, uma horta, você já tem ela bem formada, né? Já tem aí, ou seja, ela já está funcionando, ela já está atuando na sua função. Então coloquem nos seus projetos as cercas vivas, muito importante, né? A quantidade, e nós vamos querer aí ver, né, nas consultorias, nos nossos treinamentos, nós vamos querer ver todas as cercas vivas dentro dos seus projetos, né? Nós vamos realmente bater forte nesse tipo de processo, nessa atividade. Tá bom? Então, estou esperando aí, vamos trabalhar nos projetos, espero que todos estejam fazendo, acho que nós já temos visto aí bastante projetos, e então se você já colocou qualquer dúvida, faça as perguntas, né, que a gente pode, se precisar de alguma indicação, de alguma cerca viva a mais aí, pode estar mandando nos comentários para todos nós aí, tá bom? Então, vamos aí para as próximas aulas, que ainda nós vamos falar aí sobre essa parte estrutural do nosso organismo agrícola, da nossa unidade agrícola. Vamos lá, até lá!